Enquanto você abre a sua Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 15, Êxodo no capítulo 15, meus queridos, Jesus é o único caminho. Alguém tem dúvida disso? Ele é o único caminho. Jesus, ele não é o caminho, ele é o único caminho. E a palavra de Deus, pela palavra de Deus, nós tomamos conhecimento, né, de Deus para as nossas vidas. E muitas das vezes, nós passamos por decepção na nossa vida. E lá em Abacuque era um profeta meio filosófico. E você vê ele divagando muitas vezes com Deus, e ele reclamando por que Deus não agia, né, diferente de Jeremias. E Abacuque, ele, diferente disso, ele reclama com Deus por que Deus não agia, o povo se desviando, o povo ímpio. E Abacuque reclamando com Deus, ele reclama com Deus. E é interessante que Deus, ele mostra a Abacuque, e depois você pode ler também Abacuque, não é o texto de referência nosso, é Êxodo mesmo, mas se você ler lá no capítulo 1 de Abacuque, aí você vai ver no versículos 5 e 6, que ele passa a sofrer a frustração, a injustiça que o povo praticava com Deus, e Abacuque ele sentia isso, e ele começou a colocar isso diante de Deus, e Deus mostra para ele que ele iria agir. Interessante, no capítulo 1, versículo 13, Deus fala isso ao coração dele, e Abacuque ele não entendia, né, por que os caldeus, um povo impuro, um povo indigno, estava trazendo a justiça de Deus sobre o povo de Deus. Muitas das vezes nós não entendemos isso, né? Aonde está Deus? Aonde o Senhor está? E meus queridos, uma coisa que nós aprendemos é que a decepção nivela todos os homens. Não importa a sua cor, não importa a sua raça, todo mundo se decepciona um dia na vida. Não é verdade? Se nós fizéssemos uma pesquisa aqui, quem não está decepcionado? Eu creio que nós não teríamos uma pessoa. Até um bebê, né, de poucos meses de idade, às vezes decepciona com o leite da mãe, com a falta da mãe pegar no colo. Então todos nós passamos por isso. Mas Deus, ele tem dois caminhos para resolver esse problema das nossas vidas. Ou melhor, Deus não tem dois caminhos, ele tem apenas um caminho. E qualquer uma das circunstâncias ou dificuldades ou nos dramas, só existe uma receita. O nosso Deus é o Deus que cura, o Deus que liberta, um Deus que sara todas as feridas. Amém? Amém. Ele sara e ele cura e ele liberta todas as feridas. E a palavra de Deus é o manual de sobrevivência do cristão. Então nós temos um livro que nós devemos ler todos os dias, e não só ler por ler, mas colocar em prática todos os dias a palavra de Deus. Porque se a Bíblia estiver simplesmente colocada lá na estante, ela vai ser mais um livro, não é verdade? Mas se ela estiver todo dia sendo lida, ela vai ser realmente luz, e ela vai ser o manual para as nossas vidas. A palavra de Deus, alguns pensam, né, o diabo fala, a Bíblia é um livro que foi escrito para o passado. Mas lá em Mateus, capítulo 24, 35, a palavra diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é atemporal. A Bíblia fala hoje. E nesse texto que nós vamos ler, lá em Êxodo, é um texto que foi escrito há milhares de anos atrás. E é interessante que fala para nós hoje, e fala de Jesus. Mas pastor, lá em Êxodo fala de Jesus, fala. A Bíblia sempre ela aponta para Jesus. Jesus sempre foi a referência da palavra. E com certeza nós vamos encontrar Jesus aqui em Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 22. Vamos lá? Todo mundo achou? A palavra diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas,
e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chamaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Meus queridos, a saída do povo do Egito foi algo maravilhoso. Deus fez 10 sinais maravilhosos. O povo viu a mão de Deus agindo de forma sobrenatural. O povo viu Deus fazendo milagres. Depois o povo de Israel, guiado por Moisés, sai de dentro do Egito, sai com muito ouro, muita prata, com bois, ovelhas, camelos. O povo saiu rico, porque Deus fez mover o coração dos egípcios para dar. Então o povo entraram 70, se tornaram uma multidão, mais de 2 milhões de pessoas, que foram escravizados pelos egípcios, mas Deus os liberta, e agora esse povo é guiado por Moisés para a terra que manda leite e mel. E esse povo estava cheio de expectativa, porque esse povo, eles tinham um sonho, uma terra que manava leite e mel, que era a terra prometida, que Deus tinha prometido a Abraão. Então esse povo tinha sonhos, aspirações, e esse povo passa pelo Mar Vermelho. Gente, eu fico imaginando a travessia do Mar Vermelho, o mar se abrir e o povo passar a pés enxutos. Que coisa, né? Imagine a festa que estava no acampamento. O povo só sabia contar bênção, só sabia contar de coisa boa, e o povo estava totalmente impregnado do poder de Deus. E a Bíblia diz que depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, o povo caminhou 3 dias e não encontrou água no caminho. Gente, viver sem água não é fácil, né? Ninguém vive sem água. Você pode viver sem energia. Alguns dizem, pastor, sem internet não dá. Adolescente hoje é isso, né? Não dá para viver sem internet. Até que sem banho eu vivo, mas sem internet tem os adolescentes que gostam disso, né? Mas o povo, imagina, 3 dias caminhando e o povo não encontrou água. E agora chegaram em Mara. Mara, é interessante que de Mara você avista o Mar Vermelho do outro lado. Está bem longe, mas você consegue ver o Mar Vermelho. E Mara está no meio de um deserto. É um deserto mesmo. E tem algumas poucas palmeiras, e hoje lá tem um poço. Mas na época de Moisés, deveria ter um pequeno lago. Só que quando o povo chega, imagina, 3 dias sem ter água, os cantis já tinham acabado, toda a reserva de água já tinha acabado. O povo chegou no poço com sede, e o povo corre para beber água, só que a água é o quê? Amarga, águas amargas. Por isso que o nome do lugar se tornou Mara. Não puderam beber da água. Aí, meus queridos, uma decepção. Eles esperavam algo que era necessário, geraram expectativas, e agora a água não era própria para beber. E aí começou o quê? Começou a murmuração. O povo começou a murmurar contra Moisés, que era o líder. Meus queridos, toda vez que eu murmuro, sabe o que acontece? Eu estou dizendo a Deus, se eu tivesse no lugar do Senhor, faria diferente. A murmuração é isso. Se você murmura no trabalho, você está reclamando de Deus. Se você murmura em casa, em qualquer lugar que você murmura, você está reclamando de Deus. Na igreja, em qualquer lugar. E aqui, o povo começa a murmurar e começa a dizer o seguinte: Moisés, você não foi capaz, você errou tudo, você nos conduziu pelo caminho errado, nós vamos morrer, o que nós vamos beber? Eles esqueceram tudo o que tinha acontecido para trás e só lembraram da água. Que coisa, né? Mas na decepção nós esquecemos os para trás e nós só lembramos do momento. Meus queridos, isso acontece muito. Às vezes você faz 99, se você não fez um, você não presta. Na verdade, isso. E o povo aqui não foi diferente, não.
O povo começa a murmurar, começa a reclamar, começa a questionar a direção de Moisés. Será que o caminho era esse mesmo? Será que nós não deveríamos ter ido pelo outro lado? Meus queridos, nós estamos numa igreja. Deus tem nos dado uma visão. Nossa igreja é uma igreja que tem a visão de célula. Nós não temos outra visão. A visão que Deus deu para a igreja é fazer discípulos de todas as nações. Deus não deu visão de construir mega templos. Ele não nos deu a visão de sermos chiques, luxuosos. Podemos até ter conforto, é o que nós estamos querendo aqui na igreja. Mas a visão de Deus para a sua vida e para a minha vida é fazer discípulos. Se você ainda não entendeu a visão de Deus, você está no lugar errado. Se você ainda não entendeu que você foi chamado para gerar discípulos, não é convertido, pastor, converti fulano, o senhor toma conta. Não é isso não. Nós somos chamados para gerar vida. Meus queridos, cada um de nós é chamado para gerar vidas, para discipular, para cuidar das pessoas. Quando nós pensamos numa igreja em célula, nós pensamos numa igreja que é pastoreável. Imagina uma igreja que vai crescendo e chega num ponto que ninguém mais consegue ter relacionamento. E cada líder é um pastor. É um pastor que tem que cuidar do seu rebanho ali, dos seus 5, 6, 10, 12, 15. Essa é a visão. Deus nos deu essa visão. E Deus nos deu uma visão de uma igreja que vai crescer muito nessa direção. Hoje nós, em Nova Rosa da Penha, já não está cabendo mais ninguém. Porque lá nós estamos 100% em célula. Nova Venécia, a igreja já não cabe mais, porque está 100% em célula, no discipulado. Aqui nós temos tido problemas, porque a visão ainda não foi totalmente absorvida pela igreja. Mas a visão é a visão de Deus. Não é o que eu inventei. Não inventei. Simplesmente Deus colocou essa direção para a igreja dele nesse tempo. E se você olhar a história da igreja no Brasil e no mundo, as maiores igrejas são igrejas que trabalham em células. As igrejas que mais crescem e ganham pessoas. Aqui eu estou falando, gente, igreja que cresce e ganha. Porque é muito fácil encher a igreja. Trago um pregador famoso aqui, o povo vem. Todo domingo eu faço novidade na igreja, o povo vem. Aí você tem um mega templo, estacionamento, o povo vem. Mas cuidar de pessoas, ganhar o pessoal que está lá na rua, ganhar o drogado, o dependente químico, essa é a visão da igreja. Ganhar a pessoa que está na prostituição, esse é o papel da igreja. Deus nos chamou para ganhar as pessoas. Ele nos chamou para ganhar e cuidar bem delas. Não adianta só ganhar, né? Eu fico imaginando Paulo. Imagina o apóstolo Paulo. Logo que ele se converteu, o apóstolo Paulo era um crente que não tinha maturidade. Você vê ele em certa ocasião, ele batendo boca com os helenos. Lá na frente, né, ele fala para Timóteo, ó, não perca seu tempo com coisas tolas, em vãs discussões. Paulo se converte. Se não houvesse Barnabé para discipular ele, o que seria de Paulo? Está perdido. Meus queridos, na igreja está cheio de gente precisando ser discipulado, precisa ser cuidado. Então você tem que estar ligado na visão, porque Deus te chamou para você fazer isso. Mas é interessante que no meio de tanta murmuração, Deus não abandonou o povo. O que nós vemos Deus fazer? Lá no versículo 25, nós encontramos a solução para as águas amargas. Moisés, ele clamou a quem? Ao Senhor. Gente, no meio dos problemas, você tem que levar o problema para Deus. Muitas das vezes nós cantamos aqui, né? Vou levar meus problemas para Deus. Canto bem, né? Aí, já dá para entrar no grupo de louvor. Mas, gente, o que nós fazemos no meio da decepção? Nós levamos o problema para o próximo. Você sabe o que fizeram? Você não sabe o que aconteceu? Você não sabe a decepção que eu fiz? Em vez de nós levarmos o problema para Deus, Moisés, ele buscou o Senhor. É interessante que o Senhor mostrou para Moisés uma árvore. Aqui, a interpretação desse texto, esse texto, quando você vai lá no hebraico, que é a raiz da escrita, não era bem uma árvore, foi um madeiro, foi um pedaço de árvore que Moisés encontrou e Deus falou com ele: pega esse pedaço de árvore, pega esse madeiro e lança na água, justamente já tipificando a pessoa de quem? De Jesus. O Senhor mostrou algo que deveria ser lançado na água, que já simbolizaria Jesus, aquele que pode curar as nossas decepções,
aquele que pode curar as nossas frustrações. Então Deus, Ele só tem uma resposta para nós, é Jesus. No meio da frustração, da decepção, a resposta é uma dele, é Jesus. Sempre a resposta para as nossas questões, ela passa pela cruz. Toda decepção, todo sonho frustrado, toda aspiração que não se concretiza. Imagina só aquela jovem que sonhou com o casamento, gerou expectativa, contratou o buffet, pagou a festa, aí se casa e a alegria dura alguns meses, e ela só se recorda de felicidade quando lembra da festa. Decepção com aquele marido, decepção com aquela esposa, decepção com aquele trabalho, decepções. Muitas pessoas estão decepcionadas e frustradas. Muitos têm gerado frustração e têm sido frustrados. Mas, meus queridos, as águas que estão amargas na sua vida, elas se tornarão doces quando você colocar a cruz sobre a sua vida. Amém? E o milagre aconteceu porque a cruz, porque a madeira foi lançada na cruz. É interessante que a cruz, ela absorve toda a amargura. Talvez você está no deserto, você está passando agora por um momento de dificuldade, você está como o povo de Israel, é o seu momento difícil. E, meus queridos, todo grande sonho, tudo começa pequeno. Todo casamento, tudo começa pequeno. Toda empresa começa com um pequeno passo, tudo começa de pequeno. E às vezes a gente já quer ver logo, vislumbrar algo muito grande. Você começa um ministério, 1, 2 meses, você já quer ver o ministério bombando, mas não é assim. É demorado. E a visão celular é algo que nós temos visto que é algo doloroso para ser colocado em prática. É a visão de Deus, é o tempo de Deus, é o crescimento, mas ele é difícil. Até a raiz pegar mesmo, o negócio demora. E o que acontece? Nós muitas das vezes, em vez de nós pararmos e olharmos para Jesus, nós murmuramos. O povo caminhou 3 dias, gente, a jornada tinha começado. 3 dias apenas e o povo já começou a reclamar. Eu fico imaginando Moisés, mais de 2 milhões de pessoas para você guiar por um deserto, sem microfone, sem serviço de som, sem internet, sem televisão, sem água, sem luz. 3 milhões de pessoas murmurando, reclamando. E, meus queridos, talvez você está aí agora passando por isso, e você está passando por um momento difícil. E muitas das vezes, sabe o que nós fazemos? É mais fácil jogar a culpa nos outros, né? Eu casei com a pessoa errada. A culpa da minha frustração é minha sogra. Coitado das sogras, né? É difícil uma sogra durar tanto com a Dona Conceição, 84, né, Dona Conceição? 84, né? Só genro abençoado. Pastor Francisco está aí, que não deixa mentira. Mas, meus queridos, é mais fácil reclamar da sogra. É a minha sogra que atrapalha o meu casamento. A Thelma casou 3, né, Thelma? São 3 genros para reclamar. 3 abençoados. Muitas das vezes nós preferimos jogar a culpa nos outros. E é muito mais fácil. E a pessoa se torna amarga e colhe a amargura. A pessoa passa a contemplar a felicidade dos outros. O casamento de fulano é que é bom. A vida de fulano é que é melhor. O trabalho do outro, nós começamos a ver tudo de bom na vida dos outros e a nossa vida se torna uma vida o quê? Amarga. Então, meus queridos, o que acaba acontecendo conosco? Algo que nós temos entendido é que a cruz de Cristo é a resposta de Deus para o homem. Em João, capítulo 12, versículo 32, a palavra de Deus diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Esse atrair aqui, não é atrair as pessoas imaculadas, os santos, é atrair aqueles que estão feridos. Porque quem está bem, vai procurar uma igreja. A igreja é a porta dos desesperados. Nós existimos para atender essas pessoas. A igreja, ela tem que ser a porta de entrada da prostituta, do aquele que está nas drogas, aquele que quer o suicídio. A igreja é para isso. A igreja é a porta. Porque essas pessoas, elas têm que vir até Jesus e nós temos que atrair essas pessoas, porque Jesus está atraindo e nós temos que trazer essas pessoas, porque lá em Marcos capítulo
17 a palavra diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Deus, Ele quer aqueles que estão feridos, doentes, Ele quer trazê-los, atraí-los, para que a cruz possa gerar cura. Só a cruz pode curar as feridas, só a cruz pode solucionar os problemas. A cruz é a resposta para tudo em nossas vidas. Amém? Interessante, quando o Senhor mostrou para Moisés o madeiro, Ele disse: Moisés, lança o madeiro sobre as águas. Moisés poderia ter dito: Senhor, esse madeiro não, a água está amarga, isso não vai funcionar. Tem gente que você fala: vem para Jesus que Deus vai mudar a sua vida. Não, rapaz, esse negócio de igreja, Jesus não vai mudar nada não. Moisés poderia ter sido incrédulo, né? Nada, jogar uma madeira dentro da água vai mudar alguma coisa? Não é verdade? E quando a gente fala para a pessoa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que Ele tudo vai fazer. Mas é tão simples, pastor. Será que isso vai funcionar mesmo? Será que funciona dessa forma? Algo tão simples mesmo. Meus queridos, Deus poderia ter feito o seguinte: Moisés, essa água não está muito boa mesmo não. Vai fazer o seguinte: tem um outro poço lá na frente, Elim, que as águas são melhores. Vai para Elim logo. O povo só vai ficar mais um dia sem beber água, o povo vai aguentar. Mas uma coisa que nós aprendemos com Deus: Deus não bate em retirada. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus não bate em retirada, meu irmão. Deus não desiste. Deus não é Deus que se acovarda e no primeiro problema Deus fala: estou fora, estou largando esse marido, estou largando esse trabalho, estou largando essa igreja, estou largando essa pessoa, estou largando. Deus não bate em retirada. Deus não desiste. Amém? Deus não desiste. Afinal, Ele é Deus. E diante de um problema, a solução de Deus não é a covardia. E meus queridos, se o seu casamento não está indo bem, não adianta você falar que você vai embora. Você tem que clamar ao Senhor para que Ele intervir no seu casamento. Você tem que falar: Senhor, bota açúcar nesse marido meu, porque ele está amargo. Mas muita, Senhor, tem que ser muito açúcar, o negócio está difícil. Senhor, essa mulher minha está muito sem doce, né? Está com muito sal, está amarga. É muito açúcar. Então tem hora que você tem que clamar para Deus. Não adianta você clamar para a sogra. Sabe por que você tem que clamar para Deus? Porque foi Deus que fez o seu marido. Foi Ele que fez a sua esposa. Você está na célula, o seu líder de célula está enjoadinho. Você tem que clamar para Deus: Senhor, muda esse líder. É muito mais fácil Deus mudar o líder do que você ficar trocando. Você vai para outro líder e você vai encontrar outros problemas parecidos, ou piores, né? Pelo menos você sabe os defeitos dele, né? E você fala: quando o Senhor conserta esse homem, encontra ele no caminho. É igual Deus fez com Paulo. Paulo tinha um coração difícil. Meus queridos, Paulo teve que cair do cavalo. A única forma de Deus ter um encontro com Paulo foi jogar ele no chão, era salvo, jogar ele no chão do cavalo, deixar ele cego dependendo dos outros. O homem era duro, o homem era difícil, Deus quebrou ele. E assim Deus tem feito conosco. Muitas das vezes Deus está te quebrando e você ainda não entendeu o que Deus está te tratando. Aí está na hora de você clamar: Senhor, joga madeira aqui na minha vida. Não adianta encher a vida de paliativos e disfarce. É preciso tomar posse da cruz, pois ela tem o poder de transformar a amargura em água doce. Dinheiro, fama, holofotes não traz felicidade. Existe um ditado que diz que o dinheiro, ele compra felicidade. O dinheiro não compra felicidade. Zaqueu era um homem que vivia em um oásis, tinha muito dinheiro, morava em Jericó, cercado de empregados, apenas dava ordens e era obedecido pelos seus servos. Mas com toda a sua riqueza, era um homem amargo. Sabe quando é que a vida de Zaqueu mudou? Quando ele teve um encontro com Jesus. A vida de Zaqueu mudou. Dinheiro, ele não traz sentido nem propósito à vida. Em Lucas 19, 9 a 10, a Bíblia diz: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Outro texto, está lá em João 5, 7, havia um homem que há 38 anos vivia uma vida amarga. Ele estava à beira do poço e ele esperava um milagre. Toda vez que o anjo chacoalhava a água, o primeiro a descer era curado. E ele amargamente ele fala para
Jesus: Jesus, 38 anos eu estou aqui na expectativa, mas sempre alguém passa na minha frente. 38 anos vivendo uma vida amarga. E Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Houve também um cego que ficou livre da sua amargura em Jericó. Lucas 18, capítulo 18, versículo 35 e 43. Jesus entrou na vida desse homem, a sua cegueira, a sua amargura o deixou. Em João 8, nós vemos o relato de uma mulher adúltera. A lei mandava que essa mulher fosse apedrejada. E essa mulher estava agora diante de duas referências: a lei e Jesus. É interessante que Jesus, aqui, ele toma os pecados dessa mulher, porque Jesus tomou e perdoou. Ele levou sobre si os pecados do madeiro. Jesus toma os pecados daquela mulher, porque Jesus, ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Coisa maravilhosa, né? O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Meus queridos, a cruz é loucura. Talvez você está falando: pastor, você está falando que a solução para a minha vida é a cruz de Cristo. Eu tenho uma aqui, ó. Ela aí não vale nada. Você pode ter na parede, não vale nada. A cruz de Cristo, quando ela é passada sobre as nossas vidas, é que é a solução das nossas vidas. A cruz de Cristo é loucura, mas pastor, isso que você está falando não tem nexo. Não tem. Se você ler os grandes pensadores, os grandes homens que escreveram grandes livros, você vai ver que eles, na grande maioria, eles refutam a palavra de Deus, porque para eles parece muita loucura a solução para o problema da vida de um homem ser algo tão simples, mas muito complicado. A cruz de Cristo, algo muito simples, mas algo muito complicado. A palavra da cruz, essa mensagem de que a cruz transforma a amargura, é loucura. As pessoas não querem crer. Em Gálatas 6, versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Meus queridos, não adianta você continuar murmurando, não adianta você continuar se perguntando qual é o lugar da cruz na minha vida, qual é o lugar de Jesus na minha vida. Você precisa tomar uma posição. Eu fico imaginando Moisés no dilema: jogo ou não jogo o madeiro dentro d'água? Mas ele tomou a posição. É preciso tomar uma posição na nossa vida. Como nós vimos quando Abacuque, quando ele fala, né, a sua frustração, Abacuque, capítulo 1, versículo 12 e 13, ele diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morremos? Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Aqui Abacuque, ele rasga o coração: mas Senhor, o Senhor está mandando justiça sobre nós com um povo que é pior do que nós? Tem hora que você tem que procurar o seu cantinho e falar com Deus: por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Abacuque estava passando por amargura, mas ele levou a sua lamúria para Deus. Aí lá no capítulo 2, né, diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta, mas o justo viverá pela sua fé. Meus queridos, aquilo que aflige o nosso coração, nós temos que colocar diante de Deus. Nós temos que colocar diante dele e tomar posse da palavra de Deus.
O apóstolo Paulo diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. Eu queria começar a fechar essa mensagem. Eu não sei como explicar pela química como as águas amargas ficaram doces. Não sei, não tem como explicar. Eu não sei como um homem amargo, miserável, escravizado a tantas paixões, a tantos pecados fica liberto. Eu não sei explicar, mas eu sei que ele é transformado e se torna uma nova criatura. E, meus queridos, eu já vi pessoas terríveis que depois do encontro com o Senhor Jesus se tornam uma pessoa totalmente diferente. Não é um encontro com a igreja, não. Nós temos muitas das vezes falado, fulano está na igreja e não mudou. É porque não teve um encontro com Jesus. Porque a igreja batista não muda ninguém. Quem está pensando que vir para a igreja batista vai ser transformado, está errado. Igreja batista, maranata, católica, luterana, assembleia, não muda ninguém. Quem muda a vida do homem é Jesus Cristo. Só Ele pode mudar a vida das pessoas. Só o encontro com Jesus pode mudar a vida da pessoa. Só Ele pode fazer isso. E a pergunta que nós fazemos é: por que ainda experimento amargura e circunstâncias difíceis? A resposta é no versículo 26 de Êxodo 15. Olha lá que você vai ver. A vida cristã, ela tem dois lados: o lado de Deus e o nosso lado. Não tem meio termo. Ou eu escolho Deus, como nós cantamos a música do Tales, ou eu escolho o pecado. O nosso lado, o lado de Deus, é manifestado pela glória, pela vida de Deus. O nosso lado é da obediência. Interessante que depois que as águas deixaram de ser amargas, tornaram doces. Aí Deus lhe dá estatutos, Deus lhe dá uma ordenança. Olha só o que Deus fala para eles. E ali os provou e disse: se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que sara. Samuel 15:22 diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Meus queridos, os mandamentos de Deus são para serem cumpridos. Os estatutos de Deus são para serem obedecidos. Se você quer que as águas amargas se tornem realmente águas abundantes na sua vida, você tem que buscar a plenitude de Deus. Mateus 6,33, Deus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, ou seja, na plenitude, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu queria só acrescentar essa parte: nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que sara. Os egípcios não faziam parte da aliança. O ímpio não faz parte da aliança com Jesus. Quem faz parte da aliança é aquele que aceitou Jesus como seu Salvador. Amém. E essa aliança, ela é para nós hoje. Essa aliança é para a sua vida. É para a sua vida, é para o seu casamento, é para a sua família, é para retirar a amargura que está sobre a sua vida. E ela só vai sair da sua vida se você colocar a cruz de Cristo sobre a sua vida. Meus queridos, nós fomos chamados para buscar o reino de Deus na sua plenitude. Nós somos chamados para ganhar pessoas para Jesus. Nós não fomos chamados para simplesmente conhecer Jesus no culto de domingo. Nós somos chamados para ir atrás das pessoas. A igreja tem que ter paixão por almas. A igreja tem que ter paixão por vidas. Jesus deu sangue. Ontem os jovens da igreja foram doar sangue. Estava até no jornal. Uma atitude nobre. Mas nós temos que ir mais além. Nós temos que nos preocupar com as pessoas que estão na rua. Nós temos que nos preocupar com aquele drogado, aquele que foi para o homossexualismo. Hoje é muito fácil eu vir para a igreja e eu deixar as pessoas lá, e muitas das vezes nós temos abandonado os nossos parentes, as pessoas que nós conhecemos, nós temos abandonado elas à sorte. Deus vai dar um jeito. Meus queridos, Deus vai dar um jeito, está usando a sua vida. Você está pensando que Deus vai mandar anjo para pregar para o pessoal da rua? Porque o dia que Deus começar a mandar anjo fazer isso, a igreja está perdida. Nós somos chamados. E não existe nada de maior privilégio do que ganhar almas, do que cuidar de pessoas. É um privilégio. Deus nos chamou para esse privilégio. Os anjos queriam, os anjos estavam lá doidinhos para descer, para pregar. Mas Deus chamou quem? Eu e você.
Ele chamou a igreja, Ele nos comissionou. E talvez a sua vida está amarga, porque você ainda não encontrou o propósito de Deus para a sua vida. Algo que eu tenho dito aqui toda semana: Deus te chamou para ser um líder, Deus te chamou para ser um ganhador de almas, Deus não te chamou você para ser assistente de palco, Deus te chamou para ganhar e cuidar das pessoas. Jesus só deixou uma ordem para a igreja. Ele não chegou e falou: igreja, construam belos templos, catedrais imensas. Deus não falou isso. Eu creio que se Jesus estivesse hoje, ele falou: faz galpão, e enche os galpões de gente, bota a parede de um lado, do outro, bota um ar-condicionado para o povo ficar confortável, nada de cadeira acolchoada, senão o povo fica muito acomodado na hora do louvor. Não, deixa eu ficar sentado aqui, não vai ficar adorando a Deus em pé. É porque a cadeira é dura, né? Então a gente quer ficar até em pé na hora do louvor para poder acomodar depois. Deus nos chamou para isso, para ganharmos as pessoas. Meus queridos, o dia que você entrar no céu, você vai entrar com gente. Você não vai entrar com casa, com apartamento, você não vai entrar com títulos, não importa quantas faculdades você fez, não importa quantos doutorados, não importa. O que vai importar nesse dia é o seu caráter. Se você tem um caráter transformado, se você tem a semelhança de Jesus, e se você tem ganhado pessoas para Ele. O povo de Israel padeceu 40 anos no deserto, 40 anos, porque não tinham entendido o projeto de Deus para a vida deles. Muitos hoje continuam no deserto, porque ainda não entenderam o projeto de Deus. Levam a vida do mesmo jeito, a mesma vida todo dia, uma vida sem propósito, uma vida sem direção. E não adianta você ter uma Bíblia aberta na sua casa, não adianta você ter um retrato de Cristo na sua parede, não adianta você ter uma cruz. Você precisa ter Jesus sobre a sua vida. Só o madeiro pode transformar a amargura em doçura. Baixa a sua cabeça agora, fala com Deus como é que está a sua vida. Sua vida está amarga? Ou sua vida é uma vida realmente que tem propósito? Você sabe como está a sua vida? Como vai estar a sua vida? Qual o projeto para a sua vida? Muitos sonhos nós temos. Talvez você está decepcionado. Você pode estar decepcionado comigo, como pastor. Você pode estar decepcionado com a igreja. Você pode estar decepcionado com o seu marido, decepcionado com a sua esposa. Talvez você esteja decepcionado até com o cachorro. Tem gente que decepciona até com o cachorro. Mas eu quero dizer para você que somente a cruz de Cristo pode transformar a amargura em doçura. Só a cruz de Cristo pode fazer isso. Eu queria orar nessa noite e convidar você a passar a cruz sobre a sua vida. Fala com Deus: Senhor, eu quero lançar o madeiro sobre a minha vida. Eu quero transformar as águas amargas em águas doces. Muitas das vezes as pessoas elas não estão querendo nem ficar perto de nós porque há muita amargura no nosso coração. Nós temos que começar a transformar essa amargura em doçura. Somente com Deus nas nossas vidas nós vamos fazer isso. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos nessa noite convidar o Espírito Santo de Deus para que traga, ó Pai, o madeiro sobre nós. Ó Pai, nós queremos, ó Pai, que o Teu sangue, Jesus, flua em nossas vidas, porque, ó Pai, nós queremos ser água boa, nós queremos ser água potável, nós queremos, ó Pai, conseguir alimentar as multidões, alimentar a esposa, alimentar o marido, alimentar os filhos, alimentar a célula, alimentar a igreja, alimentar as pessoas, ó Pai. Ó Pai, nós não queremos ser Mara, nós queremos ser Betel, nós queremos ser casa de Deus, nós queremos que vida flua através de nós. Por isso, Pai, toque em nossas vidas com o Teu sangue, Jesus, porque nós queremos ser, ó Pai, para essa nação, nós queremos ser a transformação para essa nação, Pai, que através de nós, através da Tua igreja, essa cidade possa ser transformada, Pai. Ó Pai, nós não queremos ser um palanque político, onde as pessoas nos usam como massa de manobras, ó Pai, com interesse eleitoreiro. Nós queremos unicamente atender o Teu interesse, ó Pai, que é ir atrás das pessoas que estão perdidas,
amar o homossexual, amar as pessoas que estão à margem da sociedade, amar as prostitutas, os drogados. Nós queremos atingir o coração dessas pessoas, ó Pai. Nós queremos que elas sintam em nós, ó Pai, o fluir de Deus. Por isso, tira de nós toda a amargura, Senhor, para que possamos alimentar essa geração, Pai. Porque milhões estão sedentos nessa cidade, Senhor. Milhões estão sedentos por esse bairro. Ó Pai, quantos jovens estão perdidos nas drogas. E ó Pai, nós estamos impotentes, ó Pai, porque nós achamos que uma polícia pode resolver o problema. Mas polícia não transforma água amarga. Quem transforma é Jesus, ó Pai. Faz a tua igreja entender que ela só precisa do Senhor. Que nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos de leis. Nós precisamos é do Senhor sobre a tua igreja, ó Pai. Por isso, Pai, vem sobre a tua igreja, Senhor. Toca sobre nós, Pai, com as águas, ó Pai. Que a tua igreja venha sentir o teu toque, ó Pai. Para que venhamos sair daqui transformados, diferentes, ó Pai, para fazer realmente o fluir de Deus nesta geração, Pai. Que o Senhor cresça e que eu diminua cada dia, Senhor. Porque nós queremos